Quinto princípio. Lembre-se de uma coisa. Nós não podemos pensar só em encher o barco. Nós temos que pensar no destino desse barco. Ele vai chegar no destino final. E isso é o mais importante. O mais importante não é se o barco está cheio. Entendeu? O mais importante é se ele vai chegar no destino final. Esse é que é o mais importante. Né? Você já viu aquelas provas que a pessoa faz correndo com água, um balde de água? Viu? E aí, tem uns que saiu com o balde cheio, devia ter uns 20 litros dentro. Quando chega lá na frente só tem meio litro, mas chegou no destino final. O outro não chegou. Quem ganhou? Nossa, não tem mais água dentro, mas ele chegou. Né? O mais importante é que o barco chegue ao destino. Encher o barco demais não é o mais importante e muitas vezes, né, é errado e é um perigo, porque isso vai ser um impedimento para que o barco chegue ao final. Olha aqui, 1 Coríntios. Então, tem igrejas, o princípio é este, quinto princípio. Tem igrejas que só querem encher o barco, mas não estão muito preocupadas se o barco vai chegar ao destino final. Né? Olha aqui, 1 Coríntios 15, 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, na Bíblia, eu só li o versículo isolado, mas para mim preparar a palavra, eu estudei o texto todo. Né? Então, aqui é o contexto, aqui é o seguinte. Tem pessoas que estão dentro da igreja, entendeu? Que estão atrapalhando. Entendeu? Mas não estou falando daquela pessoa que é nova na igreja, que está atrapalhando um pouquinho. Não, essa aí tem que dar chance, tem que ter misericórdia. A igreja é lugar de misericórdia. Mas a misericórdia tem limite. Amor não acaba, mas a misericórdia acaba. Até a de Deus vai acabar para aqueles que não se arrependem. A misericórdia de Deus não acaba nunca para quem se arrepende. Mas para quem não se arrepende, até a misericórdia de Deus vai acabar. Né? Então, olha aqui. Mateus 18, 17. E se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui é para expulsar da igreja. Né? Então, Paulo fala isso, e Mateus também. Paulo fala aos Coríntios, e Mateus também fala no Evangelho, né, a respeito disso. E esse último texto que eu li, o que é aqui, no contexto geral aqui, qual que era a situação aqui? A situação é o seguinte, o cara está em pecado, está fazendo alguma coisa errada, está atrapalhando a igreja, você vai e fala para ele. Né? Olha, irmão, isso aqui está errado. Isso aqui vai atrapalhar a sua vida e atrapalha a igreja também. Deus, você vai ter que se arrepender. Aí ele não aceita. O que a Bíblia diz? Chama as duas testemunhas. E fala de novo. E se ele não aceitar de novo, aí chama a igreja. A igreja o que é? Toda a igreja toda? Não. A igreja é o pastor ali, né? A liderança da igreja. Né? E aí chama também, e aí ele não se arrepende, aí o que a Bíblia diz? Botar para fora. Né? Então, a igreja é lugar de graça. Mas para salvar a todos, tiveram que jogar Jonas para fora, para salvar o restante do barco, para salvar o barco, para salvar a viagem, para o barco conseguir chegar até o fim da caminhada, para atingir o propósito, para o barco chegar ao seu destino, para que o restante fosse salvo, teve que sacrificar teve que sacrificar Jonas. Né? Então, para que o bem da igreja, para que a igreja seja salva, o que Deus fez lá no deserto? Tinha uns 300 lá, família de Corá, Abirão, tinha uns 300, 200, 300 homens lá, né? De mulheres e crianças, né? Lógico. Pessoas que eram rebeldes, né? Mas não foi uma rebeldia nem duas, eles já estavam abusando, você entendeu? E o que ia acontecer? Estavam atrapalhando a caminhada. Ia impedir Israel de chegar no seu destino. Entendeu? Estava atrapalhando a caminhada, estava pesado demais para aqueles que eram corretos ficar caminhando junto com aquele povo. O que Deus fez? Jogou fora do barco? Ele não só jogou fora do barco, como a terra abriu e morreram todos. Todos. Resumindo em outras palavras,
Deus matou a todos para o bem da nação de Israel. Matou aqueles 200, 300 ali para salvar o restante. Para que não fossem, não perdesse tudo. Para que não atrapalhasse a caminhada. Então, prestou atenção? Deus é um Deus de amor. Sim, de graça, e nós também temos que ser. Não? Mas graça, amor? Irmão, amor? Condenar a pena de morte, porque a Bíblia fala de pena de morte, a Bíblia aprova a pena de morte. Os crentes, a maioria, são contra a pena de morte, não sei, porque eles acham que se tiver pena de morte, primeiro a morrer, matado vai ser ele. Talvez seja isso. Não? Então, a Bíblia é a favor da pena de morte. Né? E a Bíblia, inclusive, diz, né? Êxodo 22, 2, diz, né? Se o ladrão entrar na sua casa, aí você for e atingir ele e ele morrer, você não tem culpa do sangue dele. Isso só de entrar na sua casa sem invadir a sua casa. Né? Então, defesa, isso fala de defesa, na verdade, da legítima defesa. Né? Então, o que acontece? O estrupador confesso, não precisa ser confesso, mas comprovadamente julgado em todas as instâncias. Né? Juiz de primeira instância, segunda instância, tribunal superior, entendeu? Condenado à morte. Você acha que isso não é amor? Isso é o maior sinal de amor. É uma das maiores expressões de amor, julgar, condenar um bandido à morte. Isso é uma das maiores expressões de amor com a vítima. Entendeu? É uma das maiores expressões de amor com a vítima. Entendeu? E essas pessoas que defendem o bandido porque acham que tem que defender o bandido porque ama o bandido, se eles não amam a vítima, eles não amam também o bandido. Mentira! Quem não ama a vítima não ama o bandido. Você não ama a vítima, você vai amar o bandido. Ah, meu Deus do céu. Não. A palavra de Deus fala sempre: você pecou, tem que morrer. Você plantou, você tem que colher. A única maneira de não colher totalmente o que você plantou, a única maneira de pecou, tem que morrer, é se arrepender. Mas se a pessoa não se arrepende, vai fazer de novo. Como é que faz? Vai deixar ela ficar fazendo? Vai deixar ela a violentar outras criancinhas, matar outra gente? Isso é amor? Rapaz, isso tem um nome. Tem um nome. Isso é sem vergonhice, picarantagem, gente sem vergonha. Que em nome do amor quer deixar o bandido solto para matar mais gente, para violentar mais criança. Tudo em nome do amor. Então, tem igrejas que só querem encher o barco. Agora, eu já convidei a se retirar no meu ministério, eu não me lembro muito bem, mas me parece que foi 3 pessoas. 3 pessoas que eu cheguei, olha, você não é mais bem-vindo aqui, nesta igreja. Né? Em 25 anos de ministério é pouco, viu? Mas sabe por que só foram 3? Porque sabe por quê? Muitas pessoas que a gente sente que está na hora de sair, você não precisa expulsar. Né? É só pregar uma palavra um pouco mais dura, e você sente que não é mais hora de ficar atrás, e falando não sai, né? Pronto, já é o suficiente. É muito difícil você ter a necessidade de expulsar alguém. Muito difícil. Não precisa. A próprio Senhor expulsa. Entendeu? Muitas vezes eu sentia vontade, eu sentia a necessidade, aquele desejo, aquela coisa forte de pregar uma palavra, determinada palavra, uma mensagem dura. Mas, Senhor, mas tem algumas pessoas lá que vão sair da igreja essa mensagem. Mas aquilo queima no meu coração, então você vê que é Deus mesmo que está mandando. E aí é o seguinte, fala, não.
E aí você vê que você vai e prega aquela mensagem. E aí você já sabe, vai ter gente aqui que vai sair. Né? E Deus ele já vai estar tirando alguém daqui. Né? E aí você sabe, a pessoa ficou mal. E aí como você já sente que é Deus que está querendo tirar, você nem vai mais atrás para agradar. Porque você já foi muitas vezes, né? E você já sente que o tempo já passou, já acabou. Né? Porque a pessoa está dando mau testemunho na igreja. Tive um caso. A pessoa 6 anos na igreja. Pessoa que pode ir na igreja todo dia. Não tem nenhum impedimento. Né? Tem carro. Tinha carro. Né? 6 anos na igreja. Entendeu? A pessoa não contribui em nada com a igreja. Né? Uma vez para cada 15 dias. E geralmente chega na igreja meio que no final do louvor. 6 anos na igreja. Durante esses 6 anos, já ficou meio magoadinho, já umas 4, 5 vezes, eu tenho que ir lá, irmão, não sai não, sabe, a gente ama você e tal, papapá e tal. Chegou uma hora, uma palavra, Deus dá uma palavra mais dura, aí eu falo, Senhor, palavra mais levinha do que essa aqui, o cara já ficou magoado. E agora, como é que vai ser? Né? Aí você sente que a palavra que Deus está fervendo ali dentro tem que ser aquela mesmo, e parece que Deus está... Né? Dizendo que tem que ser aquela mesmo, eu falei, vou pregar essa mesmo. Aí, né? É o que acontece. Aí a pessoa, né? Logicamente não vem mais. E aí você também já sente que chegou a hora de deixar. Não é mais hora de ir atrás para tentar convencer ela a não sair. Já é Deus que está tirando. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito raro ter que expulsar a gente da igreja. Mas, eu vou falar um negócio para você. Deus ele já usa o pastor ali já para ir tirando. Quando é uma igreja do Senhor, é assim que funciona. Porque tem intruso, se tiver intruso no barco, o barco não chega até o fim. Né? Ele não chega até o fim. Né? Eu não estou falando de pessoas que estão, né, ali, estão lutando, estão tentando. Você está vendo que a pessoa, às vezes até faz tempo que está na igreja e ainda a vida dela está meio bagunçada, mas você vê que a pessoa está lutando, está tentando. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa nós temos que amar. Entendeu? Se a pessoa te pedir perdão, quantas vezes você deve perdoar? 6 anos, depois de 7, 8 anos já não pode mais. Esse aqui já está 6 anos na igreja. Não. Tem que perdoar 70 vezes. 70 anos tem que perdoar. Mas você tem que perdoar se ela te pedir perdão. Se você sente que ela está tentando, ela está querendo. Mas quando você vê que a pessoa não está querendo, a Bíblia diz que não é para dar pérolas aos porcos. Está escrito na Bíblia. Foi o próprio Senhor que falou. Para não dar pérolas aos porcos. O mais importante aqui para nós não é se o barco vai encher ou não vai. O mais importante para nós é se o barco vai chegar ao seu destino final. Isso que é o que mais importa para nós. Não adianta você ter um Titanic com 2.000 pessoas dentro e afundar. É preferível ter um barco com 10 pessoas dentro para chegar ao destino.